Fala galera, estou de volta aí, sou Flamarion de Geografia, aqui diretamente do Romaflix e vim para sanar todas as dúvidas através de exercícios, trabalhar aí questões anteriores de Banca FGV para vocês que vão fazer a prova do município de Macaé, Magistério, beleza? Espero que a gente consiga aí desenrolar bastante temas aí, que eu seja bastante útil para vocês nessa reta final. E pouco papo e muita aula. Vamos embora. A gente tem várias questões para resolver aqui. A gente vai trabalhar vários assuntos e essa é a hora. Vamos lá, vou abrir aqui o meu slide. Tá aí, ó. Geografia, exercícios, concurso Macaé, Banca FGV. Essa é a nossa pegada e é para cima que a gente vai. Vamos lá para a primeira questão, né? O primeiro assunto aí que a gente vai trabalhar. Tá aí, ó, a questão 1, sobre história do pensamento geográfico. Está lá no edital, está lá no conteúdo programático do edital. A evolução do pensamento geográfico perpassou diferentes métodos filosóficos e, assim, distintas perspectivas teórico-metodológicas foram intelectualmente concebidas dentro da ciência geográfica. Assinale a alternativa correta no que diz respeito, no tocante, às principais escolas de pensamento geográfico. Bom, vamos lá para a letra A. E assim, eu recomendo a vocês fazer sempre por eliminação, tá? Você que tem bagagem, que deu uma papirada, e você encontra um tipo de concurso com respostas longas, aí, ó, 2 linhas, 3 linhas, mais uma carga textual, lê com tranquilidade, sublinha as palavras-chave e vai fazendo por eliminação. O assunto do texto qual é? Você vai escrever lá do lado, para toda hora não ficar voltando e se perguntando qual é o assunto do texto. O assunto do texto é a evolução do pensamento geográfico. Ele quer que você bata o olho aí numa escola de pensamento geográfico e entenda o que ela está representando, o que ela está estruturando, qual é a forma dela de pensar, beleza? Letra A. A geografia tradicional prioriza representações de ordem simbólica e identitária que estruturam uma atitude, um comportamento e uma percepção do indivíduo com relação ao espaço vivido, ao lugar e à paisagem, excluindo as territorialidades e cotidiano. Bom, se a geografia tem como objeto de estudo a interação entre o homem, a sociedade e a natureza, como é que você vai excluir territorialidades e cotidiano, a vivência em si do homem em sociedade? Eu acho um pouco complicado, tá? Marcar essa opção aí, porque a geografia tradicional, a geografia clássica, ela vai estar, sim, fazendo muito mais uma observação da natureza do que propriamente movendo essa interação do homem com a natureza, as transformações, mas você dizer, sobretudo, que geografia exclui territorialidade e cotidiano, se são marcas da geografia, ali, objeto de estudo da geografia, o espaço, o território, lugar, região, Estado nacional, como excluir o território, as territorialidades e o cotidiano? Não tem como, tá? Essa opção aí não bate, não. Letra B. A geografia clássica surgiu imbuída de objetividade, generalidade, lógica matemática, eu já discordo, uso de tecnologias de informação, eu também discordo. A gente está falando de tecnologias de informação aí na geografia clássica, o que a gente chama de geografia clássica, ou tradicional, é aquela surgida ali no século XIX, a partir de Ratzel, de Ritter, a partir de Humboldt, que vai começar a usar a ciência geográfica como forma de organizar território, como forma de manifestar poder. Ela está muito ligada ali ao imperialismo sobre o continente africano, sobre a Ásia. Falar de tecnologias de informação nessa época, tecnologia de informação é sensoriamento remoto, é GPS, geoprocessamento, imagem de satélite, imagem de radar. Nessa época aí, é um tanto quanto complicado. E falar de lógica matemática em si,
A lógica matemática vai estar muito mais presente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, quando emerge a escola teorético-quantitativa, que está aí na questão, na letra C, onde diz: a geografia quantitativa dos anos 70, em sua concepção dos estudos sociais, econômicos, políticos e regionais, privilegiou a oposição entre determinismo ambiental e o possibilismo geográfico. Não, essa onda aí, né, de oposição ao determinismo e ao possibilismo é a partir da ideia do regionalismo, é a partir da geografia regional, com Vidal de la Blache, né, e depois aí sucessores mais contemporâneos como Richard Hartshorne. A teorética quantitativa, basicamente, ela vai se debruçar através do uso de tabelas, de gráficos, de mapas, mas, assim, numa perspectiva de análise PIB, de análise renda per capita, de análise índice de Gini, né? Vai ser uma geografia pouco reflexiva, pouco ligada ao pensamento crítico, ou nada ligada ao pensamento crítico, e muito mais voltada para a formação de dados, da geografia se aproximando da engenharia, da estatística, da matemática propriamente. Tá? Não é a resposta também, não. Porque não bate, tá? Você tem que bater a escola e a concepção da escola. D. A geografia crítica surgiu em meados da década de 60, como crítica ao capitalismo e reação à própria geografia tradicional e quantitativa, e postulou que o espaço tem um papel tão ativo quanto as estruturas econômicas, perdão, está escrito aí estruturas econômica, conserta, estruturas econômicas, política e social na reprodução capitalista, fazendo parte da linguagem deste modo de produção. Essa é a resposta, sem dúvida. Geografia crítica surge na década de 60, né, sobretudo na Europa, para contestar o status quo capitalista, para contestar, né, as relações capitalistas se impondo sobre o espaço, sobre o território e a condição humana, né, ali como, na verdade, é um elemento chave para compreender a relação capital-trabalho. Né? A geografia crítica é dotada de um pensamento marxista e ela vem confrontar a teorética quantitativa e a geografia tradicional. Essa é a resposta certa. O Brasil, o maior representante, talvez no mundo, um dos maiores representantes da geografia crítica, tá? É um camarada chamado Milton Santos, que todo mundo aqui com certeza já leu, já releu, já comeu com arroz, feijão, farinha, angu, tá? Dentre outros pensadores, mas Milton Santos é o que mais se destaca. A gente também tem aí, né, o David Harvey, né, como, né, um outro elemento, outro símbolo capitalista, o Pierre Jorge, Yves Lacoste, mas, assim, no Brasil, sem dúvida, Milton Santos, tá, é o principal ícone do pensamento da geografia crítica, que chega no Brasil de maneira que um tanto quanto tardia por conta do cerceamento ali dos direitos. Né? A gente vivia um Estado democrático de direito? Não, a gente vivia um regime de exceção ali desde 64 até 85. Então, esse tipo de pensamento que vai fazer contraponto às questões políticas, às questões sociais, né, às questões de trabalho, a reivindicar a condição do espaço pelas camadas mais pobres, tanto urbanas quanto rurais, elas vão demorar muito mais a chegar aqui no Brasil, tá? Muitos desses profissionais que tiveram ali um contato mais inicial com a geografia crítica, eles estavam onde? Eles estavam na Europa, nos Estados Unidos, fazendo mestrado, fazendo doutorado, até lecionando. O Milton Santos lecionou em África, lecionou na Tanzânia e outros países também, porque voltar para o Brasil naquele momento com essas ideias, assim, não era nada possível, você não seria nada bem recebido, tá? E a letra E, a geografia que emerge no Oriente visou apenas a descrição do ambiente sob aspectos naturais. Isso no passado distante, lá, pô, na Idade Média, isso aí, né, que nem existiu na Ásia, né, mais no século XVII, XVIII. Mas quando a geografia se torna objeto de estudo, né, mais propriamente próximo de compreensão de relações sociais, político-econômicas, quando emerge o conceito de geopolítica, e o Oriente estava muito atento a isso por conta das constantes trocas com o Ocidente, das invasões, as incursões, né, no leste da Ásia, no sul da Ásia, a geografia já não era mais para eles apenas uma ciência descritiva, mas era uma ciência também vista como um mecanismo de defesa, de ordenamento territorial, de ordenamento espacial. Então, não dá para dizer que ela visou apenas a descrição do ambiente sob aspectos naturais.
Os caras não estavam ligados só em relevo, vegetação, clima, eles já estavam ligados já na natureza conflituosa do espaço. Beleza? A resposta aí, letra D, sem dúvida, é a resposta certa. Beleza? Vamos pular para outra aí. A gente comeu quase 10 minutos nessa questão. Mas tempo aqui não é problema, tempo aqui é solução. Vamos embora, número 2. Tem um logotipo aí do Parque Estadual dos Três Picos, que é um parque estadual, inclusive, que abrange também as terras do município de Macaé. O que tem nesse logotipo aí? Além do nome do Parque Estadual. Você tem aí os Três Picos famosos, né, que vão abranger ali Macaé, Nova Friburgo, né, uma confluência de municípios do Norte Fluminense com municípios da região serrana. Tanto que o município de Macaé, você não pode deixar de lembrar disso, é um município que, ao mesmo tempo, tem litoral, mas tem regiões de serra, embora ele seja considerado, dentro da classificação de mesorregiões do estado, como Norte Fluminense, o relevo no interior do estado de Macaé é um relevo de serras, tá? É um relevo serrano. Macaé é cortado pela Serra do Mar. Então, eu tenho aí os Três Picos, e tem uma vegetação aí, né, aparentemente, em torno dos picos, que é a Mata Atlântica, é o principal bioma do estado do Rio de Janeiro, e ele faz-se existir nessas áreas de Macaé, né, com exceção do litoral de Macaé, porque aí você já tem ali uma vegetação litorânea do tipo restinga, do tipo manguezais e tal. E aí um exemplar da onça parda, que é o topo de cadeia alimentar, um dos principais felinos da América. Se não me falha a memória, só não é maior do que a onça pintada. A onça parda é muito comum no estado do Rio de Janeiro, em regiões de Mata Atlântica. Tá? Ela vive tanto em áreas de interior, áreas mais inóspitas, quanto é um animal, tanto quanto que vem se adaptando às áreas urbanas, já que, obviamente, o processo de urbanização, a tomada dos espaços com características naturais vão se perdendo em função da pressão demográfica, da pressão urbana sobre as áreas de vegetação original de Mata Atlântica. Tá? Então, ele pergunta, a criação do espaço apresentado na imagem tem por característica a promoção da intocabilidade na unidade de conservação. Unidade de conservação é o quê, professor? Unidade de conservação é uma forma de organizar, de delimitar e de criar um regramento sobre determinado espaço natural. Isso é unidade de conservação. A gente tem unidade de conservação de proteção integral e tem unidade de conservação de uso sustentável. No caso dos parques estaduais, eles são unidade de conservação de proteção integral. Tá? O que significa isso, basicamente? Não pode haver, nesses espaços, a convivência entre o meio natural e atividades econômicas do tipo predatórias. Tá? O que pode acontecer, o que esses espaços podem acomodar são as populações autóctones, são os povos originários, quilombolas, indígenas e tal, mas, de um modo geral, abrigar nesses espaços atividades econômicas, extrativismo, agricultura comercial, pecuária extensiva, não rola, não pode. Tá? A ideia desse logotipo aí não é a promoção da intocabilidade da unidade de conservação em si, não é isso que o logotipo está tentando passar. B, a origem natural do ambiente. É bonito também, a origem natural do ambiente. Não esqueça aí que tem um logotipo mais uma expressão, Parque Estadual dos Três Picos, Rio de Janeiro. A origem natural do ambiente está presente na imagem, mas ele quer passar algo maior do que isso. C, a alocação de populações tradicionais. Não necessariamente, senão teria aí na imagem um indígena, um quilombola, um ribeirinho, ele está mostrando aí um animal. Aí a confluência entre o relevo, a vegetação, né, que é o meio natural mais, um animal, um felino. D, o estímulo ao uso de MDLs, mecanismos de desenvolvimento limpo. O que é o mecanismo de desenvolvimento limpo? Mecanismos que agridem menos o meio ambiente. Biodiesel, utilização de energia fotovoltaica, de energia solar, o óleo de mamona, equipamentos, utensílios biodegradáveis. Isso é uma MDL, mecanismos que diminuem o impacto sobre a natureza, principalmente sobre o aquecimento global, que é o nosso principal problema hoje. Mas dizer que está havendo um estímulo a MDL, não. Tem nada de MDL nessa imagem. E a harmonia entre o uso público da UC, da unidade de conservação, e a manutenção do bioma.
ou seja, o uso público regrado, por conta de ser um parque estadual, é uma área que recebe, sim, visitação, apesar do uso da proteção integral, ela pode receber visitação, pode haver trilha, pode haver recreação, pode haver atividade como palestra, pode haver aula expositiva, né, seminário, mas, como eu disse, não pode ter atividade de impacto econômico, de impacto ambiental no local. O impacto tem que ser mínimo, só com a presença física e ali a livre reunião de pessoas para atividades não impactantes ou pouco impactantes. Nada de máquina, de indústria, de trator, nada de edificação, de concreto, de asfalto. Tá? Então, a resposta seria a letra E, que é o uso público da unidade de conservação, que é permitido o uso público, e a manutenção do bioma, ou seja, um convívio ali estável, né, sustentável, racional, como, né, hoje preza a ideia de conservacionismo, né, que é a manutenção do ambiente, né, havendo a convivência com a sociedade, de forma equilibrada. Resposta à letra E. Beleza? Vamos embora para a próxima questão. Essa é uma questão específica do município de Macaé, né? Por conta do Parque Estadual dos Três Picos também acontecer no município de Macaé. Vamos embora para 3. Plano Nacional de Resíduos Sólidos é uma notícia. Prevê fim dos lixões em 2024. Aí vem o texto. Sem condições de cumprirem as regras, os municípios tiveram um novo prazo, que acabou em agosto de 2022. Agora, com o Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões e aterros controlados devem acabar em 2024. O que é resíduo sólido? Resíduo sólido é todo resíduo que não é lixo residencial ou lixo orgânico. Resíduo sólido é o rescaldo, é o resquício, são as sobras, né, da atividade industrial, da atividade mineradora, da atividade de indústrias de bens de produção, como eu falo assim, você é mais específico, produção de tinta, adubo inorgânico, óleos, graxas, refino de petróleo, indústria de produção de insumos agrícolas, metalurgia, siderurgia, isso são resíduos sólidos, ou seja, resíduos sólidos saem dessas atividades. É um lixo extremamente tóxico, extremamente perigoso e altamente danoso, não só para a natureza, para o meio natural, mas também para a condição humana. Avalie-se o combate ao descarte inadequado do tipo de material descrito no texto atua no... Bom, o que ele está querendo saber de você? Para você avaliar se o combate ao descarte inadequado desse lixo sólido e dos lixões e aterros controlados, né, que são os aterros sanitários com lixo residencial, atua em determinado item, determinado nicho. O combate ao descarte inadequado do tipo de material descrito atua no controle de proliferação de bactérias e propagação de doenças? Sim. Não muito por conta do lixo sólido, mas por conta do lixo orgânico ou do lixo residencial, no caso da propagação de doenças e a propagação de bactérias. Mas se falar de lixo sólido, tem que falar, por exemplo, de bioacumulação, que é a contaminação por via de metal pesado, que é utilizado nessas indústrias pesadas que eu mencionei, como a siderurgia, metalurgia, petroquímica, né? O que é bioacumulador? Metais pesados que não são, obviamente, excretados nem pelo corpo humano, nem por nenhum outro animal ou vegetal, eles vão acumulando. E a bioacumulação, ela é cancerígena, tá? Quanto mais, por exemplo, um ser está no topo de uma cadeia alimentar, no caso, por exemplo, um ser da fauna, embora a bioacumulação também aconteça em fungo e em vegetal, mas, por exemplo, em um ser da fauna, o topo da cadeia alimentar dessa fauna vai atingir o maior nível de bioacumulação, né? Seria ali, por exemplo, a cobra que come peixe, que é comida pelo gavião, que é comido pela onça. Se o peixe nadou numa água que não estava livre de bioacumulação, a gente estava vendo
contaminação por chumbo, por mercúrio, fruto do garimpo ou do rescaldo de uma indústria pesada, o topo da cadeia alimentar ali, que será, por exemplo, a onça parda, o gavião, ou até o próprio ser humano, né? Se no caso, né, é crime inafiançável, mas se, por exemplo, se porventura se alimentar da carne da onça, a bioacumulação vai atingir o clímax no topo da cadeia, e ela é cancerígena. Então, a número 1 está certa, sim. A número 2, o combate ao descarte inadequado do tipo de material descrito no texto atua incentiva os programas de geração de renda de populações em situação de vulnerabilidade social. Bom, sim, por quê? Porque se essas pessoas, né, elas forem cadastradas numa cooperativa de catadores, né, numa cooperativa de seleção do lixo, de separação do lixo, se elas tiverem um vínculo ali com essa atividade, você, obviamente, vai impactar diretamente na vulnerabilidade social. Ao invés de elas mexerem no lixo para comer, elas vão trabalhar com lixo, elas vão, obviamente, talvez ali, se houver uma capacitação, inclusive, conseguirem uma formação para lidarem melhor com o lixo, entenderem melhor o que elas estão fazendo. E isso pode tirá-las da vulnerabilidade social e gerar renda para elas, né? Que é ali a situação mais, vamos dizer assim, mais emergencial. 3, redução da emissão de gases tóxicos e do efeito estufa liberados na atmosfera. Claro, porque, obviamente, a atividade industrial libera gases estufa, CO2, metano, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, causadores do aquecimento global. Então, a minha resposta, sem dúvida, é a letra I. Todas essas atividades aí, né, são mecanismos que podem ser aliados no combate ao descarte inadequado. Letra I, 1, 2 e 3 são corretas, beleza? Mais uma questão da FGV resolvida. Bora para 4. 4 é uma questão aí, ó, mostrando o relevo da região serrana, mais uma vez, o Parque Nacional dos Três Picos, no interior do estado, lá os Três Picos no fundo da imagem. Sobre a dinâmica climática nas áreas serranas fluminenses, podemos afirmar que ele quer saber sobre o clima, uma questão que está pedindo para você falar sobre o clima do sul, da região serrana do estado, né? Onde o interior de Macaé, a região serrana do município de Macaé, faz parte. Não o município todo. Como eu disse, o município de Macaé é classificado enquanto mesmo região norte fluminense, mas tem terras também em áreas serranas. Mas outras áreas serranas do estado: Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu, Três Rios, Paraíba do Sul, Resende, Itatiaia. Todos esses municípios são municípios que têm áreas serranas, têm áreas de altitude, né, áreas de serra. Letra A, gente, predomina a tropicalidade litorânea, negativo. A tropicalidade litorânea predomina em municípios litorâneos, ao nível do mar. E ele ainda comete outro erro aí, ó, diz: marcado por chuvas abundantes no verão, isso está certo, e inverno de estiagem, invernos secos. Não tem estiagem, não tem seca, né, propriamente dita. Diminui a pluviosidade nas áreas serranas no inverno, mas não tem estiagem em si. A estiagem fica por conta, tá, dos meses de verão na Caatinga, né, que é no semiárido nordestino. A estiagem fica por conta do centro-oeste, no clima tropical típico, nas áreas de cerrado, mais no interior do estado. Não posso dizer que tem estiagem, não. E dizer que só há inverno nas regiões serranas, não. Também tem verão. Uma característica básica do clima tropical é 2 estações do ano, verão e inverno. O que eu faço com a primavera? Tecnicamente é verão. O que eu faço com o outono? Tecnicamente é inverno. Você só vai encontrar 4 estações do ano no Brasil de verdade abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, em áreas de clima subtropical ou temperado do sul. Não é o caso do Rio de Janeiro. B. Predomina um clima tropical de altitude na região serrana. É verdade. Na região serrana, o clima é tropical de altitude. Chove um pouco menos do que no tropical litorâneo, que é o clima do litoral. Os invernos são mais rigorosos, sim. Pode gear, pode nevar até nos meses de inverno.
Eu entendo que a letra B é a resposta correta, mas eu vou olhar as outras. C. Podem ocorrer neve e geada nas áreas mais altas do estado. É verdade. Só que aí a questão fica errada por quê? Trazidos por correntes marítimas? Não. Trazidos por massas de ar, trazidos pela maior altitude, pela menor pressão atmosférica, pela menor temperatura, não por correntes marítimas. Não são as correntes marítimas que trazem o frio, tá, propriamente. Elas até trazem, mas o frio é muito mais consagrado, ele é muito mais flagrante, oriundo, né, das massas de ar que vem do sul, no caso, a massa polar atlântica. Então, é um pecado marcar essa daí. Não são as correntes marítimas. Eu não estou falando de uma área litorânea, estou falando de uma área de interior. Como é que a corrente marítima vai atuar aí? Fica ligado na parada. D. Ocorre o clima tropical equatorial nas serras fluminenses? Não. Clima tropical equatorial, clima amazônico. Clima amazônico ocorre na Amazônia. Tropical equatorial, tropical chuvoso, tropical amazônico. É o clima da região norte, e mais o norte do Mato Grosso, o oeste do Piauí. No Rio de Janeiro não tem esse clima, não. Rio de Janeiro é tropical litorâneo, tropical de altitude, tropical típico no entorno da Baía de Guanabara. Você tem uma mancha de tropical semiárido ali na região dos lagos, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, beleza? Que vai quase até Macaé, mas essa não dá para marcar, não. Letra E. As massas de ar úmidas não atingem as áreas mais altas do estado. Claro que atingem. A massa polar atlântica é úmida e atinge. A massa equatorial continental é úmida e atinge. A massa tropical atlântica é úmida e atinge. Não tem como marcar essa, não. Resposta aí, sem dúvida, letra B. Né? Ali é seca. Predomina o clima tropical de altitude na região serrana. Pau. Essa é a resposta. Próxima. Número 5. Janela de oportunidade, que ocorre quando há uma redução da razão de dependência demográfica, que é o coeficiente entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente, os menores de 15 anos de idade e os maiores de 65, e o segmento etário potencialmente produtivo entre 15 e 64 anos. Quando chegar no final aí dessa explicação maluca, você já se perdeu. Ele quer saber de você o que é janela de oportunidade. A resposta está no texto, mas o texto está mostrando aí a resposta de uma forma um tanto quanto complicada. Ele está tentando descomplicar. O que é janela de oportunidade? É o momento que pode fazer com que um país cresça mais economicamente. Por quê? Porque é o momento onde mais tem adultos. A quantidade de adultos é superior à quantidade de jovens, somados à quantidade de idosos. Então, se num momento determinado um país tem mais adultos, né, do que o somatório de jovens e idosos, esse é um momento tecnicamente ou teoricamente importante para o crescimento econômico, porque ali haverá mais mão de obra adulta disponível, disposta ao trabalho. A gente vai chamar isso aí de bônus demográfico. Né? Quando você tem mais adultos, você chama de bônus demográfico, mais adultos em relação ao número de jovens e idosos juntos. Índice de fecundidade ou taxa de fecundidade não é, porque isso é a média de filhos por casal ou por mulher em idade reprodutiva. Explosão demográfica seria um crescimento populacional exagerado, movido pela taxa de natalidade ser muito maior que a taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo é a diferença entre a natalidade e a mortalidade, ele pode ser positivo, se nascem mais do que morrem, e pode ser negativo, se morrem mais do que nascem. É esse indicador que determina se a população está crescendo ou diminuindo, não é só a natalidade, não é só a mortalidade. Saldo migratório. Saldo migratório é a diferença entre os que saem e os que entram no país. Não é essa a resposta, não. A resposta é bônus demográfico. O momento de expectativa de oportunidade, como ele diz aí, janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade deveria estar até entre aspas. Tá? Então, a resposta é a letra A. Né? Estima-se que o Brasil esteja próximo, né, de entrar num bônus demográfico. A gente não sabe. Vamos ver como é que vai ficar. Próximo. 6. Sobre a relação ação humana sobre a natureza e mudanças climáticas, ação antrópica, ação antropogênica ou ação humana é a ação do homem modificando a natureza. Marque a opção correta. A. A ação humana na emissão de gases estufa tem comprometido a manutenção das geleiras e alterado a condição da temperatura das águas oceânicas em algumas partes do planeta.
Está certíssimo, só que ele disse em algumas partes do planeta, e não em todas as partes do planeta. A ação humana na emissão de gases estufa já compromete as águas oceânicas em todas as partes do planeta. E se algumas aí foi que te matou. B. A produção industrial via emissão de hidrocarbonetos, carvão mineral, petróleo, gás natural, xisto betuminoso ou gás de xisto, tem contribuído para o atual momento, né, para o aquecimento global, para o que chamamos de ebulição global. Tá certo. Essa daí parece que é a resposta certa, mas a gente não marca, vai analisar as outras. As COPs, conferências das partes do clima, organizadas pela ONU, relatam os problemas provocados pelas mudanças climáticas, mas não apontam soluções. Não, as COPs são reuniões, né, de cúpula do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, do PNUMA, para apontar soluções para a crise climática global. O grande erro aí é que ele fala da reunião, das Nações Unidas, fala que é COP, mas ele não diz que elas apontam soluções. As COPs são para apontar soluções. D. O Rio de Janeiro é uma das unidades de conservação, unidades da federação, perdão, que mais poluem. Tá certo. Via extração e refino de petróleo, né? No caso, petróleo e gás natural. São os hidrocarbonetos aí que estão associados ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não produz carvão. Além do agronegócio, no interior do estado. Isso matou a resposta. Por quê? Porque o agronegócio ele é fraquíssimo no estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive não a ponto de ser um grande problema ambiental para o nosso estado. Ele é um grande problema ambiental para o Brasil, sim, para o mundo, mas no caso do Rio de Janeiro especificamente, o Rio não é um estado forte no agronegócio. Tá? Aqui tem pecuária? Tem agricultura? Tem. Mas o agro da soja, o agro das quantidades enormes de produção de carne, de leite, de frango, de ovos, né, dos derivados embutidos da carne, não, isso não é forte aqui. Isso é forte no Centro-Oeste, sobretudo Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobretudo no Centro-Oeste, mas nos estados do Sul também, e até São Paulo e Minas. Rio de Janeiro, não. E o Rio de Janeiro sediará em 2025 mais uma edição da COP, para discutir e analisar soluções para a crise climática global. Tá quase tudo certo. Só que o início da resposta, ao invés de Rio de Janeiro, deveria ser Belém. Belém, em 2025, vai sediar a COP30, tá? A Conferência das Partes do Clima, edição 30, e não Rio de Janeiro. Bem complicadinha essa questão aí, né? Mas ainda bem que eu estou aqui para te ajudar. Resposta correta aí, letra B, B de bravo, mais uma vez. Bora para a próxima. 7. O Brasil possui um enorme potencial para gerar energia renovável. De acordo com o Balanço Energético Nacional 2022, o BEM, a matriz energética brasileira é composta aproximadamente por 78% de fontes de energia renováveis, contra uma média mundial que beira 29%, segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA. Ele está dizendo no texto que o Brasil tem um grande potencial para gerar energia renovável e que a matriz energética brasileira é composta hoje por 78% de fontes renováveis, contra uma média mundial que beira 29%. Ou seja, o Brasil tem uma média muito maior de fontes renováveis do que outras partes do mundo, do que a média do planeta. Avalie se os fatores que justificam a posição do Brasil destacada no texto incluem, né, o que faz com que a gente tenha grandes reservas, grandes estoques de fontes renováveis. Ele quer que você olhe aí cada proposição para saber se ela respalda o fato da gente ser um país de matriz energética renovável, enquanto fonte, né? 1. Presença de bacias hidrográficas, com imenso volume de água, vastas áreas de drenagem e relevo acidentado, que é capaz, obviamente, de gerar energia hidráulica, com grande presença de desníveis. É verdade que o Brasil tem muitas bacias hidrográficas? Sim, o Brasil tem muita bacia hidrográfica. O Brasil tem, tecnicamente, aí cerca de 10 bacias hidrográficas. Tá? Vou citar algumas aqui, as principais: Bacia do São Francisco, Bacia Amazônica, Bacia do Paraguai, Bacia do Paraná,
né, as bacias Tocantins-Araguaia, bacias secundárias, Atlântico Norte, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, bacia do Uruguai, bacia do Parnaíba. O Brasil é um país riquíssimo em recursos hídricos, tá? E, obviamente, como a gente tem um relevo predominantemente planáltico, os rios no Brasil, de uma maneira geral, são rios de planalto, são rios com muitos trechos de desnível. Tá? Então, é importante se ligar nisso aí. Essa está corretíssima. 2. Então, ó, se eu sei que a 1 é correta, o que eu já elimino? Eu elimino a letra D. Letra D não está no páreo, não. 2. Posição geográfica. Com um território que recebe mais de 2.200 horas anuais de insolação para aproveitamento de painéis fotovoltaicos. É verdade também. O Brasil tem um território que recebe grande farta insolação, principalmente os estados do Nordeste, do Norte, que tem o maior potencial de geração de energia fotovoltaica. Então, isso faz com que essa frase aí, ou esse enunciado, seja respaldado, justificado. A 2 também é correto. Bom, eu estou aí num drama agora, né? Eu estou entre a letra B e a letra E. Quem vai me safar isso é a terceira proposição. Domínio de tecnologia de ponta para explorações de recursos energéticos na plataforma marítima, em grandes profundidades. Sim, o Brasil é o país que domina a extração de petróleo em água profunda. Só que ele está falando aí de energia renovável. E a gente está falando de petróleo. Petróleo e gás não são renováveis, tá? Porque o processo de formação deles é muito lento e, obviamente, não acompanha o desenrolar, o tempo cronológico da nossa sociedade. Então, esses itens podem se extinguir, sim. Tá? Eles são findáveis, eles são recursos finitos. Então, domínio de tecnologia de ponta a gente tem, sim. Para explorar recurso energético, sim, na plataforma marítima, a gente faz isso com muita propriedade, em grande profundidade, mas ele está falando lá sobre o quê? Fatores que justificam o Brasil gerar muita energia renovável. Então, essa opção está correta, mas ela não serve para o que a gente quer. Ela não justifica o que a gente quer. Tá vendo? As 3 estão corretas, mas a terceira não justifica o enunciado. Então, qual é a minha resposta aí? Minha resposta é a letra B. 1 e 2 apenas são corretas. Beleza? Vamos embora. Espero que você tenha se ligado aí a algumas questões. Tem pegadinha, isso era uma pegadinha, né? Para você ficar ligado, ficar esperto. É assim que os contra-cheques se fazem, né? No erro, na falta de atenção, no cansaço. Uma questão te dá ou tira de você um contra-cheque. Essa é a realidade. Vamos embora para o número 8. Em seus últimos livros, Milton Santos tratou a globalização. Vou dar uma ampliada aqui. Tratou a globalização da globalização. Ele abordou seus aspectos econômicos, analisando o papel das empresas na internacionalização do capital, mas também os fluxos financeiros e suas implicações na cultura local. Qual o assunto do texto? Tem que se perguntar sempre isso. O assunto do texto. Os impactos da globalização. Que globalização é essa? Econômica. Globalização política, cultural, financeira, mas, sobretudo, econômica. E as implicações, os impactos da globalização econômica na cultura local. Esse é o assunto do texto. Os impactos da globalização na cultura local. Avalie se o eminente geógrafo brasileiro teorizou a respeito e criticou esses aspectos do mundo contemporâneo a partir dos seguintes fatores. Vamos olhar aí sob o prisma da crítica de Milton Santos, um marxista, o que está associado ao impacto ou implicação na cultura local movida pela globalização. 1. Identificação de um processo que promove a integração mundial. É verdade. E, ao mesmo tempo, aprofunda desigualdades entre países e regiões. Sim, a globalização ela integra, mas ela aprofunda desigualdades, à medida que a gente vive num sistema capitalista, onde existe uma divisão internacional do trabalho. Certíssima. A primeira é correta. Eu já, então, bandei, já tirei a letra D. 2. Percepção dos movimentos de resistência à dominação ultraliberal, difundida através das grandes organizações dos meios de comunicação de massa. Verdade. Existe uma percepção dos movimentos de resistência
a uma dominação ultraliberal ou neoliberal, como queira, que é difundida, sim, através das grandes organizações dos meios de comunicação em massa, os grandes veículos de mídia, os portais, as agências de notícias, né, as emissoras de TV hoje com menos força, mas os grandes portais e agências de mídia, né, que vão estar sempre batendo na tecla ali, tentando internacionalizar recurso natural, tentando normalizar o comportamento internacional diante das ações locais, sempre tentando diminuir a voz das resistências locais que querem a manutenção dos espaços naturais em função de empreendimentos de grande porte, de grandes transnacionais, né, a sobreposição aí do agro o tempo todo, do agro é pop, do agro é tech, do agro é tudo, sobre os pequenos produtores, né, a falta de visibilidade do discurso quilombola, a falta de visibilidade do discurso indígena e de populações autóctones de um modo geral. Então, a número 2 também está correta. 3, designação da globalização como fábula, com o surgimento de uma nova consciência, onde as bases técnicas e o conhecimento estarão a serviço da solidariedade da cidadania. Bom, Milton Santos não teorizou isso, não. Ele não designa a globalização como fábula dessa maneira. Ele até diz que a globalização é uma falácia, é uma fábula, mas não com o surgimento de uma nova consciência, onde bases técnicas e conhecimentos estarão a serviço da sociedade e da cidadania. Não. Estão a serviço ou estarão a serviço do grande capital. Na verdade, já estão a serviço do grande capital. Não foi isso que Milton Santos teorizou, não. Ele não teoriza uma globalização cor-de-rosa, não. Ele não teoriza uma globalização justa, não. Ele teoriza uma globalização injusta, perversa, agressiva, selvagem, sem solidariedade, né? Cada vez mais transformando as pessoas em não cidadãos. Ele é um crítico à globalização. Ele é um crítico ao modus operandi do sistema capitalista. Tá? Ele é um cara que é da escola crítica. Então, ele vai sempre bater na lógica do sistema. Ele vai sempre de encontro à divisão do trabalho, ele vai sempre de encontro à divisão social do trabalho, ele vai sempre de encontro à transformação no espaço enquanto mercadoria, no ser humano enquanto máquina. Resposta aí, para matar pau aí, porradão. Letra B, 1 e 2 são corretas. É isso. Vamos embora. Não fui aluno, mas tive o prazer, né, de conhecer o Milton Santos e estar presente quando ele recebeu o prêmio doutor honoris causa. É um geógrafo do cacete. Vamos embora para a próxima aí, número 9. Né? A 9 tem aí 2 murais do Banksy na Cisjordânia, mais precisamente no chamado Muro da Vergonha, um muro construído para dividir os territórios palestinos na Cisjordânia dos territórios ocupados por Israel na Guerra de 6 Dias. Aí ele diz, o grafite é uma manifestação artística com múltiplas expressões, dentre elas a crítica político-social, bastante presente nas obras de Banksy. Por exemplo, em um evento na cidade de Belém, ao sul de Jerusalém, Banksy e outros artistas grafitaram parte do muro que envolve a Cisjordânia e seus arredores, tendo o contexto local como tema comum, como ilustram as obras abaixo. A primeira imagem aí, uma menina dando uma dura num soldado, fazendo uma revista num soldado no muro. É um mural do Banksy, aí com um fuzil aí descansando no muro, parece um AK-47, não sei. E a segunda imagem é a mesma menina, ou aparentemente a mesma menina, tentando transpor de um lado para o outro do muro, né? Tentando transpor do lado palestino para o lado israelense. Não por conta de não querer ser palestina, mas por querer fugir, obviamente, da máquina de horrores provocada por Israel. Tentando fugir da favelização, da pobreza, da fome, da exclusão, da falta de cidadania, tentando escapar, não para Israel, mas escapar dos territórios ocupados por Israel. Não sei se vocês estão ligados, mas muitas pessoas que nascem nos territórios ocupados por Israel, por exemplo, Gaza, nascem e morrem em Gaza. Essas pessoas, quando têm autorização para sair, muitos não têm autorização para voltar nunca mais. Essas pessoas, elas são, hoje, né, e desde a criação de Israel e da falta ali de diálogo, de diplomacia na partilha da Palestina em 47, as pessoas que nascem na Palestina são consideradas apátridas.
porque elas não têm um Estado reconhecido. Embora alguns países reconheçam o Estado palestino, as Nações Unidas não reconhecem oficialmente ainda o Estado palestino. A gente está agora, inclusive, vivendo mais um capítulo, alguns capítulos dessa história aí que começa no pós-Segunda Guerra Mundial, desde a desocupação dos britânicos do território palestino. Beleza? Agora vamos para as alternativas. Né? Eu não vou entrar no mérito agora de quem é o Banks e tal, depois você dá uma pesquisada. É um coletivo de artistas, ou um artista, a gente não tem muita certeza ainda. É muito importante, que faz várias críticas pertinentes em áreas diferentes do mundo. Aí ele coloca aí: o lugar escolhido e as imagens grafitadas são evidências da oposição do artista ao seguinte aspecto do conflito nessa região: há radicalismo de posições no embate sistemas religiosos. Para nós, da geografia, o que acontece entre palestinos e israelenses não é uma questão religiosa, é uma questão territorial, é uma questão geoeconômica, é uma questão geopolítica, mas não é uma questão religiosa. Tem religião, sim, mas é pano de fundo. Os palestinos são um dos povos, uma das nações mais laicas do mundo, tá? Não é uma questão religiosa. Eu estou falando isso porque na Palestina tem cristão, porque na Palestina tem judeu, porque na Palestina tem muçulmano, porque na Palestina tem gente que se coloca como sem religião. O conflito ali não é religioso, tá? A religião é um pano de fundo. É algo que tenta fazer, ou que tem a imagem que tentam passar como a realidade, como o que é de fato, mas não é, ela é um pano de fundo. B. Assimetria de poder no processo de segregação territorial. Diferentes capacidades de poder no processo de divisão territorial. Ele diz que o Banks está evidenciando isso aí. C. Ausência de legalidade no enfrentamento de forças militares. Bom, Israel tem legalidade e tem legitimidade. O que é legalidade? O reconhecimento da lei. E os palestinos, embora tenham legitimidade para reclamar o território, não têm legalidade. Por quê? Porque legalmente os palestinos não são Estado, ou não têm um Estado. Pode ser essa, né? Vamos olhar as outras. D. Excesso de burocracia no encaminhamento de negociação diplomática. E. Fundamentalismo religioso por parte do Hezbollah. O Hezbollah não está nesse jogo aí propriamente dito. O Hezbollah assume posições no sul do Líbano, na fronteira com Israel. Essa imagem é na Cisjordânia, como diz lá o próprio texto. Tá, o Hezbollah está no jogo, nesse momento agora está acontecendo um conflito, né, ali, Hezbollah barra Irã contra Israel, mas não é isso que o Banks está tentando mostrar. A ausência de legalidade também ela está presente no enfrentamento? Tá presente. Só que, tem um muro na imagem, e esse muro é um símbolo de assimetria de poder, porque quem construiu o muro foi Israel, a contragosto, a contravontade dos palestinos. E ele é um mecanismo de segregação territorial, ele é um mecanismo de segregação socioespacial. Então, a resposta é a letra B. Assimetria de poder, Israel muito mais forte do que os palestinos, né, desenvolvendo um processo de segregação territorial, dividindo o território, né, como não é de direito, mas como eles entendem que lhes cabe. Essa é a resposta, a letra B. Excelente questão. 10. O BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou um processo de expansão no qual a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia foram convidados a entrar para o grupo como membros plenos em 1º de janeiro de 2024, né, nesse presente ano. O termo convite, está entre aspas, segundo diplomatas, é uma formalidade técnica, uma vez que os países anunciados já haviam demonstrado interesse em integrar o bloco, em entrar no bloco. Ainda não há definição se o nome do bloco, formado pelas iniciais em inglês, né, BRIC ou BRICS, BRICS significa tijolos, né, para dar a ideia de unidade, dos atuais 5 membros, irá mudar com a sua expansão. Né? É uma especulação que mais países adentrem o BRICS,
e ninguém sabe exatamente quando eles vão entrar, se vão entrar de fato, mas que houve aí um convite esse ano. O que esses 5 países aí que formam, né, os pilares dos BRICS, eles têm em comum? Primeiro, eles têm grandes contingentes populacionais. Segundo, eles são grandes massas territoriais, são países gigantes. Né? O Brasil, gigante, todos os países continentes. O menor é a África do Sul, que também é gigante. Né? E o maior é a Rússia, sem dúvida. Seguido da China, da Índia e depois do Brasil. Seguido a Rússia, seguido da China, depois do Brasil e da Índia. A África do Sul é o menor. O que mais que eles têm em comum? Bom, se eles são grandes frações territoriais, há uma probabilidade grande isso acontece, eles terem muitos recursos naturais. Todos eles também têm um contingente populacional farto. Todos eles têm minimamente 100 milhões de habitantes. Né? Minimamente. Que a África do Sul, que tem menos habitantes, a África do Sul tem hoje cerca de 130 milhões de habitantes. Tá? O Brasil tem 212, a Rússia cerca de 135, a Índia com 1 bilhão, 1 bilhão praticamente 300 milhões, a China com 1 bilhão 280 milhões. Automaticamente isso é conversível em força de trabalho, eles têm mão de obra disponível e mercado consumidor potencial. Esses países formam um bloco de fato? Não, não, bloco é forçação de barra. BRIC é o modelo de integração regional. O modelo de integração é um modelo de integração regional onde esses países, né, na parte da multilateralidade, começaram a chamar a atenção porque eles tinham potencial de crescimento. A expressão BRICS ela é uma expressão cunhada por um consultor, né, de um banco norte-americano, que é um camarada que está vivo até, que chama Jim O'Neill. Ele era consultor do, se não me falha a memória, de um banco chamado Goldman Sachs, em Nova York. E ele palestrava, consultor de negócios para grandes investidores, para grandes empreendedores, e ele apontou ali na década de 2000 esses 5 países como candidatos ao desenvolvimento, por conta das características propensas ao desenvolvimento. E esses investidores seguem a onda do Jim O'Neill e apontam capitais produtivos para esses países. Começam a investir nesses países porque eles tinham força de trabalho barata, tinham mercado consumidor potencial, tinham muitos recursos naturais, eles começam a receber muitos investimentos. A partir daí, dessa visão de fora para dentro, esses países começam a se olhar e começam a dialogar mais, começam a estreitar laços, começam a estabelecer fóruns. No caso do Brasil, por exemplo, é o único país ocidental dos BRICS. Todos os outros países são orientais. Ali, meio que a Rússia não se designa nem oriental nem ocidental, a Rússia diz que é Rússia, mas a Índia é um país oriental, a China é um país oriental, a África do Sul é um país oriental. Então, esses países têm se aproximado através de cúpulas, de acordos, né, através do desentrave do comércio, da diplomacia cada vez mais atuante. Eles têm, obviamente, aumentado a quantidade de fóruns, aumentado a quantidade de encontros, têm facilitado o processo de fluxo de capital, têm facilitado o processo de troca, têm estimulado, desburocratizar os vistos e as cidadanias, os vistos de trabalho entre as pessoas, a promoção da língua de cada um desses países aí, ou das línguas, no caso, né, da Índia ou da África do Sul, né, para que você tenha mais falantes, que você opere melhor no sistema de trocas. Uma série de características. Tá? Vamos lá. A ampliação do grupo foi liderada por China e Rússia, que, além de interesses econômicos, almejam estabelecer, conjuntamente, novas leis ambientais sustentáveis. Não é uma grande pauta dos BRICS, a partir do prisma sino-russo, leis ambientais, sobretudo sustentáveis. Eles estão literalmente cagando para isso, visando a conquista de mercados sustentáveis. Não é isso que eles querem. B. Diminuir o desgaste e isolamento em relação aos Estados Unidos e à União Europeia. Na verdade, os BRICS fazem um contraponto, não necessariamente militar, não necessariamente geopolítico, né, e não necessariamente se privam de comercializar, muito pelo contrário, mas eles são um contraponto à mentalidade, né, ao modo de agir, de operar estadunidense e da União Europeia. Tem geopolítica aí? Sim, tem, mas não é objeto da parada.
Eles não querem diminuir o desgaste, o isolamento em relação à União Europeia e Estados Unidos. Pelo contrário, eles querem mais é que Estados Unidos e União Europeia se tornem isolados, em virtude de diferentes tensões políticas e econômicas. Ah, porque o BRICS é comunista, o BRICS é social. Não, esquece isso, o mundo inteiro é capitalista. Tá? O Muro de Berlim já caiu há muito tempo, a União Soviética já acabou. Só que mesmo que cada país seja capitalista, dentro de um sistema, você tem projetos pessoais, você tem projetos de Estado, tem projetos de nação. E isso, cada projeto de nação, o processo até, o projeto civilizatório, tem, obviamente, suas implicações, tem seus debates, suas implicações. Né? É um jogo de war, é um jogo de tabuleiro. Modificar as estruturas ou a estrutura do Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 5 países que têm poder de veto, elencando novos aliados econômicos para possíveis cadeiras. Será? Bom, vamos ver quem é membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, que obviamente tem direito a veto. Membros do Conselho de Segurança da ONU são os 5 países considerados vencedores, os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, União Soviética, hoje no papel da Rússia, França, Reino Unido e China. Ele diz aí que China e Rússia querem modificar a estrutura do Conselho de Segurança, elencando novos aliados econômicos para possíveis cadeiras. Não sei. O que teria de vantagem um país ao ingressar no Conselho de Segurança, efetivamente, ali como membro permanente, poder de veto? Teria mais capacidade de manobra no conflito, teria mais capacidade de decidir sobre um conflito, teria mais voz, teria mais diálogo. É possível, sim, que, né, países como o Brasil, como a Índia, como a África do Sul participem do Conselho de Segurança como membros permanentes, com direito a vetar resoluções sensíveis, como em casos de conflitos armados. Sim, a China até acena com a possibilidade de que o Brasil seja o seu país indicado. Mas eu entendo que não é o X da questão, não. D. Instituir organização militar similar à OTAN, com o objetivo de proteção dos países membros. Bom, já existe uma organização militar que faz frente à OTAN, ela não é tão falada ainda, mas vocês vão ouvir cada vez mais falar sobre ela, que é a Cooperação de Xangai, a qual o Brasil não faz parte, tá? O Brasil não faz parte da OTAN, nem tem pretensão de fazer, não faz parte da Cooperação de Xangai. A Cooperação de Xangai não é uma organização militar de caráter comunista ou socialista. Esquece, isso é geopolítico, é todo mundo capitalista. Tá? Não é o grande objetivo dos BRICS, não. Tá? Até porque, como eu disse, Brasil, África do Sul, a própria Índia não tem menção, não tem intenção nenhuma de aderir a organizações militares, né, a abraçarem esse tipo de causa, embora a Índia seja um país militarizado à beça e que tem, inclusive, ogivas nucleares, mas não é a ideia de China e Rússia, não. E conter aspectos negativos da dominação cultural ligada à americanidade, massificando um modo de vida oriental. Ele fala além de interesses econômicos. Bom, essa pode ser a resposta. Eu tenho aí, né, vou analisar de novo a letra C. Modificar a estrutura do Conselho de Segurança da ONU, elencando novos aliados econômicos para possíveis cadeiras. Vou ler a letra I de novo. Conter aspectos negativos da dominação cultural ligada à americanidade, massificando um modo de vida oriental. Pô, aí pesou. Por que pesou? Porque a Rússia não se auto-intitula nem ocidental e nem oriental. A Rússia se entende como a Rússia. Ô, Rússia, você é Oriente? Não, não sou Oriente. Rússia, você é Ocidente? Não, você é o quê? Eu sou a Rússia. Eu não sou Oriente, se ele teria hoje como maior representante a China. Eu não sou Ocidente, como maior representante dos Estados Unidos. Eu sou uma terceira via, uma terceira opção. Que, na verdade, a gente sabe que não é, né? A Rússia tem suas próprias pretensões, seus próprios interesses. Então, aí,
Eu entendo que, né, a resposta mais adequada, não vejo assim como uma resposta, sabe, na bucha certíssima, mas porque ele fala além de interesses econômicos, modificar a estrutura do Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque isso não é econômico, isso é geopolítico. Elencando novos aliados econômicos para possíveis cadeiras. Eles aventam a possibilidade de, e eles inclusive barganham com isso. Pô, Brasil, você me deu uma moral aqui nisso, pô, posso te indicar lá para a cadeira do Conselho de Segurança. O África do Sul, se você me der uma moral aí no diamante, no ouro, eu posso te indicar para uma cadeira do Conselho de Segurança. Essa é a resposta. Porque ele diz além de interesse econômico. Beleza? Então a resposta aí, letra C. Charlie, C de contra-cheque. Bora para 11. No sentido da existência de uma geolegalidade fundadora da condição de refugiado, o refúgio se apresenta como uma temática intrinsecamente vinculada à escala do Estado Nacional, pois é nessa escala que os refugiados são inscritos enquanto categoria de análise, uma vez que sua existência tem origem na relação entre cidadania, soberania e território. Madaleno Fabiano, territorialidade de refugiadas, entre o legal e a ética da hospitalidade territorial. Beleza. Todo mundo aqui da geografia não precisa explicar para ninguém o que é Estado Nacional, né? Mas eu vou explicar assim. Estado Nacional é uma estrutura fundada a partir da percepção da fundação das relações internacionais, né? Quando, né, é assinado o Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália é o que marca o início da condição de Estado Nacional e o que marca, vamos dizer assim, o inaugurar do que nós chamamos de relações internacionais, né, que vai margear ali, que vai delimitar as relações entre Estados nacionais. Um Estado, para ser um Estado nacional, ou uma nação, para ter um Estado, ela precisa ser soberana, reconhecida, ela precisa ser, né, ter um território definido, ela precisa de uma organização político-administrativa. Ou seja, um povo pode existir sem um Estado, mas não existe Estado sem povo, porque a razão da existência de um Estado é abrigar um povo. É, na verdade, dar condições para um povo sobreviver, para um povo ser resguardado, para um povo manifestar suas relações sociais, políticas, sua crença, né? Para um povo poder extrair sustento da terra, se desenvolver. Essa é a função maior do Estado Nacional. No mundo existem N nações que brigam para ter um Estado. Outros estados são disputados por duas nações. Enfim, isso é um objeto de análise pesado da geografia, né, que está ali pensando no Estado Nacional, pensando no território, pensando na questão, do povo, da soberania. E o que é refugiado? Vamos lá. Refugiado é todo aquele indivíduo que sofre risco iminente de morte. A vida do cara está em perigo. Ele pode ser considerado refugiado, no sentido de perseguição étnica, perseguição de gênero, perseguição política, de conflito armado, catástrofe natural ou, por exemplo, adversidade climática ou crise climática. Mas o principal fato que está ligado a refugiado, pedido de refúgio, é a vida correr risco. Como eu falei, dessas perseguições que podem levar à morte, mais catástrofes, mais crises agudas humanitárias, como fome, crise alimentar, né, a passagem de um furacão, terremoto, uma atividade vulcânica. E o estado acreditado, onde o indivíduo solicita o refúgio, ele é obrigado a ofertar esse refúgio? Não. Para alguns, felizmente, para outros, infelizmente. Não, ele não é obrigado. As Nações Unidas, através, né, da Carta das Nações Unidas, da Carta de São Francisco, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela traz essa carta à baila, ela recomenda, por uma questão humanitária, que se oferte refúgio, mas nenhum Estado é obrigado a oferecer refúgio para outrem, tá? Para nenhum indivíduo ou grupo.
tá bem na moda, tá bem, assim, na crista da onda, a palavra refugiado ambiental, para designar as pessoas que pedem refúgio em outros países, porque elas já não têm condições de viver no seu país de origem, por conta das condições climáticas, né, ou das adversidades da natureza. Refugiado ambiental. E se a pessoa passa por um problema como uma catástrofe natural, uma crise climática, uma seca, mas ela não troca de território e ela vai para um outro estado da mesma federação, do Rio Grande do Sul, que foi assolado, né, no começo do ano por muitas chuvas, e essa pessoa vai para Santa Catarina, ela é refugiada, porque ela não tinha mais condições de viver ali, a vida dela estava em risco. Ela é refugiada? Não. Ela é deslocada. Você só usa a palavra refugiado, refugiada, para pessoas que trocam de Estado nacional, que migram de um território nacional para outro, de um país para o outro. Dentro do mesmo país, você não pode usar essa expressão. Certo? Vamos lá. Avalie as afirmativas a seguir. 1. A condição de refugiado pressupõe que as pessoas só vivem desse modo porque há um Estado que não é capaz de garantir direitos ao sujeito, mesmo possuindo vínculo jurídico-político. Por sua vez, em relação ao Estado que o acolhe, o sujeito migrante procura restaurar esses direitos ameaçados. Vou ler de novo. A condição de refugiado pressupõe que as pessoas só vivem desse modo, como refugiados, porque é um Estado que não é capaz de garantir direitos ao sujeito, direito à vida, mesmo possuindo vínculo jurídico-político, nacionalidade, cidadania, né, propriedade privada, direito ao voto. Por sua vez, em relação ao Estado que o acolhe, o sujeito migrante procura restaurar esses direitos ameaçados, né? Ele tenta essa dignidade da pessoa humana, ele tenta usufruir dos direitos que ele não tem, a partir do momento em que ele sai do Estado acreditante, do Estado do qual ele se refugia. Vamos ler a segunda. A figura do refugiado nasce em função da existência de território jurídico, pois somente após o primeiro contato com as autoridades do futuro Estado de acolhimento passam a ter algumas garantias, oriundas de geolegalidades correspondentes aos acordos e regramentos políticos estabelecidos na escala internacional. Então, quer dizer que nessa opção ele diz que o refugiado só passa a ter direitos se ele é acolhido, ou se há um futuro acolhimento do segundo Estado, do Estado acreditado. Fora isso, quando ele não é acolhido, ele não tem direito, já que ele está tentando sair ou saiu do território de onde ele vivia. Não, existe um estatuto do refugiado. Tá? Existe um estatuto do refugiado, existe um regramento para com os refugiados. Eu não posso dizer isso aí, não. Essas pessoas têm direitos incondicionais, seja lá em que território for. Claro que ela vai gozar de muito mais direitos, de muito mais regalias, de muito mais direitos fundamentais no território originário dela, mas elas não é por conta delas saírem do território de origem ou não serem aceitas que elas não têm direitos, elas são seres humanos. Tá? Existe uma carta para isso, que é a Carta das Nações Unidas, né? Ou Declaração Universal de Direitos Humanos, onde que boa parte dela, ou na integralidade, reza o artigo 5º da Constituição Federal, que fala de direitos e garantias fundamentais. Então, eu entendo que essa daí não é correta, não. 3. A situação do refugiado ou solicitante de refúgio elimina a submissão do sujeito às condições legais específicas do território jurídico em que se está inserido, devido ao fato de elas serem bem distintas daquelas quais ele se submetia antes de migrar. Vou ler de novo para você não ter dúvida. A situação do refugiado ou solicitante de refúgio, questão bem difícil essa, elimina a submissão do sujeito às condições legais específicas do território jurídico em que se está inserindo, devido ao fato de elas serem bem distintas daquelas às quais ele se submetia antes de migrar. Quer dizer que o indivíduo pede refúgio num outro país, num Estado acreditado, e lá ele não vai estar submisso às leis daquele lugar, porque ele vem de um outro lugar e ele não pode ser submisso às leis dali. Claro que não. Erradíssimo. Tá? Você, obviamente, tem que submeter às leis do território onde você vai.
Claro, respeitando, né, os limites da condição humana, os limites do direito humanitário. Resposta aí, muito difícil essa questão, hein? Muito difícil. Resposta letra A. Um apenas é correta, 2 e 3 são incorretas. Questão pesada, questão difícil, porque envolve conceitos-chave da geografia, envolve o conceito de refugiado, envolve aí um saber, né, algum tipo de conhecimento técnico sobre a condição de refugiado e a relação do refugiado em cada território o qual ele se estabelece e um conhecimento de direito humanitário. Questão bem complexa, né? Pelo menos na minha visão. Resposta letra A. Bora para a próxima, 12. Ao olhar para a posição dos 7 continentes em um mapa, é fácil supor que são fixas. Da perspectiva da Terra, no entanto, os continentes são folhas à deriva em um lago, uma questão de geografia física. E as preocupações humanas são uma gota de chuva na superfície da folha. Ele está falando da pequenez, do quão pequena é a condição humana diante do tamanho do planeta. Os 7 continentes já estiveram reunidos em uma única massa, né, a Pangeia. E antes disso, há evidências de outros que remontam a mais de 3 bilhões de anos. Outros grandes continentes, a Panótia, a Rodinia, a Colúmbia, Nuna, Kenorland e Ur. Os geólogos sabem que os supercontinentes se dispersam e se juntam em ciclos. Estamos na metade de um agora. Sobre a dinâmica abordada no texto, avalie as afirmativas a seguir. 1. As placas tectônicas se movimentam devido às correntes de convecção no manto, causadas por elevadas temperaturas e diferenças de pressão atmosférica, que aumentam conforme a profundidade. Certíssimo. As placas, obviamente, elas sustentam massas continentais e oceânicas e elas deslizam devido às correntes de convecção no manto. Né? As correntes, né, de magma que flutua, que circula no manto. O magma, todo mundo aqui está ligado que não está no núcleo da Terra, mas o magma está no manto, porque o núcleo é sólido. E, obviamente, as correntes de convecção que dão fluidez ao magma, elas acontecem por conta das diferenças de pressão e temperatura. E quanto maior a profundidade, né, quanto mais profundidade em camada no planeta, maior a pressão atmosférica, tá certo? Pelo menos a uma é correta, mas ele não te dá essa opção, hein? Pode reparar embaixo. Ele não te dá essa opção. Então, deve ter alguma outra correta aí. Ou a 3, ou a 2, ou as 3. A evolução da geofísica e o surgimento da tecnologia de satélites comprovaram a teoria da deriva continental. Nos anos de 1960, a qual foi proposta por Alfred Wegener, no início do século. A evolução da geofísica e o surgimento da tecnologia de satélites comprovaram a teoria da deriva continental, que os continentes se movem, nos anos de 1960, porque essa teoria não é dos anos 60. Essa teoria é final do século XIX, início do século XX, proposta por Alfred Wegener, né, que era um geofísico alemão. Correta, essa também está certa. A tecnologia satelital prova, né, que os continentes se movem, dentre outras, né, provas, como, né, a batimetria, sonar, a própria geofísica, antes de utilizar-se de satélites, né, a gente já sabia que os continentes se moviam, né, muito antes de haverem satélites. Mas é mais uma comprovação, sim. 3. A espécie humana beneficia-se e prejudica-se das forças da tectônica de placas, estando sujeita aos aspectos positivos e negativos por ela induzidos, como a construção da maior parte dos jazigos minerais, das jazidas minerais e os grandes terremotos. Então, ele diz que, ao mesmo tempo que o movimento de placas é benéfico, ele também é maléfico, porque, ao mesmo tempo que constrói, destrói. Essa é uma questão complexa. Se eu levar em consideração que as jazidas minerais, elas se formam, na verdade, pelo resfriamento do magma dentro da crosta, num processo extremamente lento,
mas que esse magma, ao se resfriar, depois de extravasar e não atingir a superfície, forma a jazida, e que isso tem relação com placa tectônica, ok. Mas diretamente, a formação de jazidas metálicas não tem a ver com movimento de placa, tem a ver com as correntes de convecção que movem as placas. Eu vou ficar com essa alternativa aí sim, tá? Porque ele constrói ela de maneira dual, beneficiar-se e prejudicar. Né? Mas assim, bem dicotômica isso aí. Resposta letra E. 1, 2 e 3 são corretas. Certo? Vamos embora para 13. Questão pesada também de geografia física. Porra, de onde tu tá tirando isso, cara? Da tua cartola, tu tá inventando? Qual concurso tá tirando isso? Tô tirando isso de provas anteriores do concurso FGV. Para tu entender como é que os caras trabalham as questões. Olha o tamanho do texto. Eu tenho 5 linhas no texto, 4 linhas e meia, 5 linhas e meia. Depois eu tenho um enunciado de 2 linhas. Depois eu tenho 3 afirmativas, 3 assertivas para tu analisar. E aí ele vai fazendo as combinações, A e B, desculpa, 1 e 2, 1 e 3, 2 apenas, 2 e 3. Típica questão FGV. Beleza? Bora para a próxima aí. 13, questão de cartografia. Clássico nos concursos. Sempre, né? Para o bem e para o mal. Cartografia, uns odeiam e outros amam. Diz aí, um geógrafo que trabalha no departamento de trânsito de Macaé, olha aí, auxilia engenheiros de tráfego, né? Tráfego não, perdão. Tráfego é outra coisa. Auxilia engenheiros de tráfego na sincronização de semáforos de trânsito, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos na hora do rush. Eles estão usando uma base cartográfica de escala 1 para 25 mil. Entretanto, é necessário ampliar esta escala 5 vezes para uma melhor visualização das ruas e cruzamentos. Bom, o que significa escala de 1 para 25 mil? Que a realidade, né, que essa rua que está sendo representada aí, ou essas ruas, onde os semáforos, né, os sinais vão ser sincronizados ou são sincronizados, junto com os veículos e tal, na hora do rush, para melhorar o trânsito, ela está sendo representada numa folha ou num mapa 25 mil vezes menor do que ela é de fato. Só que nessa escala, de 1 para 25 mil, quando a realidade é representada 25 mil vezes menor do que a sua dimensão real, esse 1 aí, esse numerador é o quê? É a realidade. E o 25 mil é o quê? Quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no mapa. Eu não posso colocar no mapa o tamanho real das coisas. Por isso existe escala. A escala serve para, na verdade, criar uma relação ali de proporcionalidade entre a realidade e o que pode ser representado ou o que é representado num mapa, numa folha, numa carta, numa planta, num planisfério, enfim. Aí ele quer ampliar a escala para poder enxergar melhor essa representação, enxergar melhor esse tráfego aí, esses semáforos, esse trânsito aí na hora do rush, para melhorar o fluxo de veículos. Como é que faz para ampliar isso aí? Para ampliar, tem que aumentar a escala. Para aumentar a escala 5 vezes, o que tem que fazer? Aí o cara vai lá e fala, pô, é só multiplicar por 5. 25 vezes 5 dá 125. Só que aí tem um detalhe. Quanto maior o denominador, menor a escala. Como ele fala em ampliar a escala, em aumentar a cadência do zoom, eu preciso, na verdade, diminuir esse denominador. Se existe, dentre várias regras para a escala, se existe uma regra que você não pode esquecer na hora da prova, é quanto menor o denominador, maior a escala. Quanto maior o denominador, menor a escala. Repetindo, quanto menor o denominador, maior a escala. Quanto maior o denominador, menor a escala.
A escala, repetindo e resumindo, é inversamente proporcional ao denominador. Então, se eu olhar aí, ó, A, B, C, D, E, qual é a maior escala? 1 para 500. A realidade foi reduzida para caber na folha apenas 500 vezes. Enquanto que a maior escala qual é? 1 para 750 mil. A realidade foi reduzida 750 mil vezes para poder caber. Entendi. A escala é inversamente proporcional ao denominador. Então, quando eu reduzo a escala, eu reduzo o denominador, eu aumento a escala. Isso. Você se aproxima da realidade. Né? Você está vendo ali uma cena com 1 para 750 mil. Você quer ampliar, você quer dar um zoom, diminui para 125 mil. Ou 1 sobre 125 mil. Você quer aumentar o seu zoom? Você vai lá e aumenta para 1 e 100 mil. Porra, mas 750 mil é maior do que 125 mil. Beleza, mas não é 750 mil. Não é 125 mil. É 1 sobre 750 mil. É um bolo para 750 mil pessoas. É um bolo para 125 mil pessoas. É um bolo para 500 pessoas. Se você fizer a conta aí, dividir 1 por 750 mil, vai dar um valor menor do que 1 dividido por 500. Portanto, a maior escala é 1 para 500. Ele diz que essa escala aí precisa ser ampliada, que é a escala de 1 para 25 mil, em 5 vezes. O que você faz para ampliar essa escala? Diminui o denominador. Como? Dividindo por 5. 25 mil dividido por 5 dá quanto? 1 para 5 mil. 25 mil dividido por 5 mil. Desculpa, dividido por 5 vai dar 5 mil. Certo? Essa é a nossa resposta. Resposta letra D de dado. 1 para 5 mil. Reduziu-se em 5 vezes 1 para 25 mil. Portanto, ampliou-se, aumentou-se a escala. Beleza? Repetindo, para finalizar aqui, fechar com chave de fenda. A escala é inversamente proporcional ao denominador. O que significa que quanto menor o denominador, maior a escala. Se eu quero aumentar, se eu quero ampliar a escala a 25 mil, eu preciso, obviamente, dividir 25 mil por 5, onde eu chego no denominador 5 mil, ou seja, a resposta é 1 para 5 mil. Segue o baile e vamos embora para 14. Mais uma questão de cartografia. Massacre no bairro japonês. Vamos lá. 14. Duração da luz do dia. Eu tenho aí o planeta Terra e uma inclinação. Mostrando o quê? Que o hemisfério sul está com uma inclinação mais favorável com relação ao Sol do que o hemisfério norte. Enquanto o hemisfério sul, que é a parte inferior do globo, recebe mais luminosidade, porque nesse momento a inclinação está favorecendo o hemisfério sul, acredito eu que nesse momento, então, seja verão no hemisfério sul. Enquanto que no hemisfério norte seja inverno. Prova viva disso. A Antártica, no Polo Sul, vive um dia claro 24 horas. Enquanto que o Ártico, no hemisfério norte, lá no Polo Norte, vive noite durante 24 horas. No inverno, no Ártico, você não tem luz do sol. O inverno no Ártico, né, ele tem um inverno na totalidade no escuro. Enquanto que o verão na Antártica é totalmente claro. Quando a gente inverter as estações do ano, que essa inclinação mudar, né, o que faz com que hajam estações do ano não é o fato da Terra estar mais próxima, mais longe do Sol, mas é a inclinação. Quando a gente tiver com o verão no hemisfério norte, o Ártico vai ficar com o Sol 24 horas. E for inverno no hemisfério sul, a Antártica vai ficar no escuro 24 horas. Perceba aí, ó. Quanto mais próximo do Equador, maior o período de exposição fotovoltaica. Maior a duração do dia claro. Ou a duração do dia claro no Equador, no verão, é de 12 horas. A duração do dia claro nas regiões tropicais é de 13 horas e 27 minutos no verão. Nas regiões próximas ao Círculo Polar Antártico, é maior ainda de 18 horas e 29 minutos. E no Polo Sul, de 24 horas. É o extremo do verão antártico. Enquanto que
Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, que está bem no meio da imagem, marcando 12 horas, quanto mais eu me afasto para o norte, subindo, menor o tempo de dia claro. É sinal aí clássico que é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. As estações do ano são trocadas, né? Eu tenho aí o dia com maior duração de dia claro no hemisfério sul, que é o solstício de verão, 22 de dezembro. Ele é solstício de inverno no hemisfério norte. O dia longo, o dia claro mais longo do hemisfério sul é a noite mais a noite mais longa do hemisfério norte. Durante uma aula de geografia, o professor explicou para os seus alunos, por meio da interpretação do infográfico que a gente acabou de fazer, uma causa e uma consequência da duração do fotoperíodo no planeta, corretamente apresentados na seguinte opção. Ou seja, metade da resposta é a causa do fotoperíodo e outra metade da resposta é a consequência. Bom, qual é a causa do fotoperíodo ser diferente? A inclinação do eixo. O eixo da Terra inclina e desinclina. Mas o que faz ele inclinar? Por que ele não gira perpendicular? Por que ele não gira sobre um eixo imaginário de 90 graus? Porque existem as chamadas forças gravitacionais. Força centrípeta, força centrífuga e gravidade. Por isso há uma variação na inclinação. Ora a Terra é mais atraída pelo Sol, ora a Terra sofre mais repulsão com relação ao Sol. E a gravidade é que vai equilibrando esse movimento, né? Então, a resposta aí é letra C, é a inclinação do eixo. E a consequência? Diferenciação dos dias e das noites. Tá? Essa é a resposta correta, letra C. Mais uma vez, de contra-cheque, não tem nem o que falar. Depois da imagem, a imagem entrega o jogo. Beleza? Próxima aí, 15. Já é uma questão clássica sobre os conceitos-chave da geografia. Queixada não se sentia bem, e não era apenas por causa do desespero da fome. Começou a desfilar pelos bailes com tênis de marca e a ter dinheiro para fazer compras para a mãe. Até uma semana atrás, era da facção da Dona Peituda, que dominava nosso lado da linha do trem. Nunca mandava, só obedecia, mas cumpria muito bem as obrigações. Vigiava as fronteiras, fazia algumas cobranças e, de vez em quando, ajudava a punir alguém. Traficante, miliciano, bicheiro, não sei. Sei que representar o Estado ele não representava, ele trabalhava na facção da Dona Peituda, né, que dominava o nosso lado da linha do trem. Olha o texto como, né, como marca a posição. Nunca mandava, só obedecia, mas cumpria muito bem as obrigações. Vigiava as fronteiras, né, fazia algumas cobranças, de vez em quando ajudava a punir alguém. Ele era o cara que dava o sacode, né, o cara que pilotava o carro da linguiça, né, para quem conhece a gíria aí. A partir da análise da situação urbana exposta no texto, numa aula de geografia, o professor explicou que as ações dos personagens remetem ao conceito geográfico de gentrificação, que é a expulsão das populações mais pobres, mais vulneráveis, por empreendimentos de ação pública e ou privada, né, quando uma área se torna gourmetizada, etc. e tal. Não. A questão aí é muito mais espacial, mas está ligada ao uso da força, ao poder, está muito ligada à ostentação. O cara andava com tênis de marca, tinha dinheiro para fazer compra para a mãe, né? Foi por isso que ele entrou para essa vida aí, ele vigiava a fronteira. Segregação. A segregação é marcada ou pela favelização ou pelos condomínios fechados, que são os maiores exemplos. Com certeza ele vive num espaço segregado. Ele vive provavelmente numa favela, né? Aglomeração subnormal, comunidade, como queira. Mas não é objeto da questão aí, porque aí tem uma palavra forte aí, dentro do contexto aí, ela está subliminarmente presente, mas é a palavra poder. O cara tem poder aí. Tanto que isso está marcando as ações do cara. Ele dominava, ele vigiava, ele cobrava, ele punia. Pô, isso representa poder.
E poder tem relação direta com território. O que é território? É um espaço delimitado. Vou aqui ressuscitar Claude Rafestin, né, que é um dos caras que mais, ou que melhor definiu o poder no Ocidente. Espaço delimitado, fisicamente ou não, por relações de poder estabelecidas, praticadas, impostas por um indivíduo ou grupo. E, obviamente, onde há poder e onde há território, existe a coerção, existe o uso da força. Quanto mais rentável o território, mais violento ele é. O território do narcotráfico, o território da milícia, o território da da extração de pedra preciosa, o território dos grileiros, o território das mineradoras, o território do jogo do bicho. Todos os territórios são movidos à coerção, ao uso da força, à violência. Região é uma categoria de análise muito explorada pela geografia, mas que particulariza características. A questão aí não é região e lugar, que é, na verdade, ali a personificação da identidade do indivíduo com um espaço de vivência onde ele estabelece relações cotidianas ou relações quando jovem, local de nascimento. Lugar tem muito a ver com a particularização do indivíduo, onde ele se sente parte integrante, pertencente, onde ele se sente partícipe. A resposta aí é território, um dos conceitos mais chave para a geografia, por conta, obviamente, desses imperativos aí. Tá? A resposta, então, é a letra C. Vamos embora? Vamos aí com mais de 1h30 de correção e rebentando a boca do balão, uma questão de Brasil regional. Clássico, isso aí todo mundo conhece essa imagem, né? Uma divisão proposta pelo IBGE, nas três grandes regiões brasileiras. Mesmo não, as três grandes regiões, três grandes macro-regiões econômicas, ou regiões geoeconômicas. O Nordeste, marcado pela agropecuária de predominância, representado por todos os estados do Nordeste, está aí na imagem. Mais o norte de Minas, mais o leste do Maranhão. Centro-Sul, representado por todos os estados do Sul, todos os estados do Sudeste, menos o norte de Minas, mais Mato Grosso do Sul, mais o DF, mais o Goiás, mais a faixa leste do Tocantins, mais o sul do Mato Grosso. E a Amazônia, né? Centro-Sul é urbana industrial, é a região coreária do território nacional, que concentra mais poder econômico, poder político, produção tecnológica, capacidade de consumo, força de trabalho, mas ao mesmo tempo é mais problemática, é mais desigual, é que mais produz lixo. E a Amazônia, que é a fronteira do capital, segundo alguns autores aí, brasileiros, como Berta Becker, por exemplo, que argumenta que a região amazônica, por receber mais investimentos que as demais regiões desde a década de 70, provavelmente será a grande região do Brasil no século XXI, porque ela recebe tanto investimento em infraestrutura, em mobilização e desenvolvimento, que ela vai explodir e vai se tornar a grande região brasileira. Por enquanto, ainda é mais pobre, ainda é com menos infraestrutura, mas é onde mais cresce a urbanização, mais cresce a industrialização, é onde mais cresce o desenvolvimento econômico e o capital chega com grande força, principalmente ligado ao extrativismo, ao agronegócio, à biopirataria, a uma produção de serviços crescente também, industrial. E essa porção, essa faixa do território aí, representa 54% do território nacional. Quando a gente fala Amazônia, não é floresta amazônica, é a porção do território nacional que coexiste, sobrevivendo predominantemente de atividades extrativistas. Nordeste agropecuarista, 2, Centro-Sul é urbano industrial, 3, e Amazônia é extrativista. Vamos lá marcar a resposta certa. Isso é mole para vocês. As formas de regionalização dependem dos critérios de classificação escolhidos para dividir o espaço geográfico. No mapa, o critério utilizado baseou-se na seguinte metodologia: Brasil geoeconômico. Qual o primeiro critério? Localização geográfica. O primeiro critério de qualquer regionalização é localização geográfica. E o segundo critério? Características econômicas das regiões. Então, ele diz aí, forma de divisão regional, cuja particularidade foi o meio técnico, científico e informacional.
e seria a junção entre a técnica, a ciência da universidade e o avanço tecnológico dos mecanismos de informação, tendo por base a distribuição das informações financeiras, que são espalhadas desigualmente de forma distinta pelo território nacional, e de uma região concentrada para outras 3 regiões, formando 4 Brasis. Não, aí não tem 4 Brasis. Essa proposta da letra A é a proposta de Milton Santos e de Maria Laura Silveira, que divide o Brasil em 4 grandes regiões, que seria Nordeste, Centro-Sul, Amazônia e região concentrada. Não dá para marcar essa daí, não. Ela é muito bonita, mas não dá, não. O que a gente viu na imagem foram 3 Brasis. Tá? B. Deixa eu sair da tela cheia aqui. E botar minha cara de volta aqui. Vocês acostumarem com ela de novo. Eu estou tentando chamar outra tela aqui. Essa tela aí que eu quero. Exatamente. B. Regionalização pensada para a quantificação de dados e planejamento estratégico, com o objetivo principal de sistematizar a divulgação das estatísticas brasileiras, identificando áreas individualizadas em cada um dos estados, com base em processos sociais, no quadro natural e na rede de comunicação, como elemento de articulação espacial. Olha como as respostas são longas, pesadas, 3 linhas, 4 linhas, porra! No final da prova já está de saco cheio. O que você tem que fazer? Sublinhar as palavras-chave. O cara quer saber o que de você, qual o critério utilizado para essa divisão de 3 Brasis. C. Divisão baseada na formação de complexos regionais, fundamentada no processo histórico de construção do território, levando em conta especialmente os efeitos da industrialização no território nacional, evidenciando seus contrastes, favorecendo a compreensão das relações sociais e políticas do país. Pode ser? Pode ser. D. Proposta de regionalização em 3 Brasis. Até agora, sim. Planejada com base nas diferenças entre distintas especializações produtivas. Agropecuária, urbana industrial e extrativista. Beleza. Na desigual intensidade de circulação de bens e consumo, na gestão das atividades, nos modelos diferenciados, nas organizações espaciais, respeitados os limites territoriais das unidades da federação. Não. Por que não, professor? Porque essa divisão não respeita limite territorial de Estado. Tanto que o norte de Minas Gerais não é Centro-Sul, é Nordeste. Tanto que o norte do Mato Grosso não é Centro-Sul, é o quê? É Amazônia. Tanto que o oeste do Maranhão não é Nordeste, tá? É Amazônia. Ou seja, ela não respeita limites territoriais das unidades da federação, porque é uma divisão econômica. Parte do Estado pode estar com a economia ligada a uma coisa, a outra parte pode estar ligada a outra, como é o caso desses estados que eu especifiquei. E divisão regional ancorada em aspectos naturais, separando o país em 3 grandes domínios morfoclimáticos. Negativo, negativo. Essa divisão é uma divisão geoeconômica, não é uma divisão, né, baseada em critérios naturais, clima, relevo, vegetação, e etc. Então, fico com qual resposta aí? Bom, eu eliminei a letra A. Eu eliminei a... Deixa eu recapitular aqui. Eliminei a letra D. Eliminei a letra B, porque ela fala de estatística, ela fala de quantificação de dado, de sistematização, de áreas individualizadas em cada um dos estados. Não, não é isso. Ele está, na verdade, dividindo o Brasil do ponto de vista do prisma econômico. Tá? Ou é aí a letra A, a gente vai ler de novo, tá? Ou é a letra C. Vou ler a C de novo. Divisão baseada na formação de complexos regionais, ok. Fundamentada no processo histórico de construção do território, levando em conta especialmente os efeitos da industrialização, sobretudo no Centro-Sul,
no território nacional, evidenciando seus contrastes de desenvolvimento, de infraestrutura, de modernização, favorecendo a compreensão das relações sociais e políticas do país. Bonita. Vou ler a letra A de novo. A letra A diz 4 Brasis, né? Eu já havia eliminado, perdão. Não são 4 Brasis, a divisão é de 3 Brasis. É só recordar aqui, ó. 1, 2, 3. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, qual é a minha resposta aí? A minha resposta é, sem dúvida, a letra C, Charlie. Imagina uma questão grande como essa, cansativa no final da prova. Então, não vai passar quem sabe mais. Vai passar quem tem mais equilíbrio, quem tem mais controle de prova, quem tem mais controle emocional, quem tem agilidade para poder pegar ali a prova e não ficar perdendo tempo. Tu começou a bolar essa questão, a desenrolar ela. Leu a questão, marcou as palavras-chave, vem lendo as alternativas para poder fazer a eliminação e eliminou. Ficou ali entre 2, ficou entre 3. Pô, não consegui. Estou forçando a mente nessa questão aqui há 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não. Tu vai embora, abandona ela está feita pela metade, no final da prova tu volta. Não fica preso ou presa numa questão, não. Tá? Estamos atingindo aí já mais de 1h40 de correção, a última e derradeira questão. Agora vamos embora. No que se refere aos princípios básicos da educação ambiental, regida pelo Programa Nacional de Educação Ambiental, Lei número 9.795/99, assinar a alternativa correta. Pô, tu nunca imagina que uma questão dessa vai aparecer, né? Princípios básicos da educação ambiental. Ah, o que é educação ambiental? Ah, é só chegar na sala e falar do passarinho, da cachoeira, da árvore, da natureza. Não. Tem um processo nisso, tem toda uma dinâmica, tá? O que se propõe a educação ambiental. O que é, por exemplo, um bioma? Quais são as formas de conservação do bioma? Quais são os tipos de relação entre o homem e a natureza? Quais são as formas de harmonizar essa relação? O que desarmoniza essa relação? Como lidar com a natureza através da disciplinaridade, da diversidade, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. Tem uma série de questões aí. Mas isso é bem recente, do ponto de vista histórico. 99 foi ontem. Letra A, o enfoque biológico, holístico, democrático e participativo. B, a falta de reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade coletiva e cultural. Não, ele está falando de um princípio básico de um programa nacional, regido por uma lei. Falta de reconhecimento não pode ser. C, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. Beleza, tá lindo, é verdade. Deve haver pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva inter, multi e transdisciplinar. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando o princípio básico da educação ambiental, gente. D, a permanente avaliação crítica do processo cultural. Bonito, legal, mas ele não está perguntando isso. Existem princípios básicos da educação ambiental. Se você ainda não estudou isso, dá a última sapiada lá na matéria, olha o conteúdo programático. A educação ambiental está na crista da onda. O Brasil é um país importante, é um país de centro nessas questões, é um país representativo, impõe uma agenda ambiental, a educação ambiental está acoplada aos parâmetros curriculares nacionais. Tá? Aí existe um Programa Nacional de Educação Ambiental. Cuidado com a natureza e sua interação com a sociedade. Muito bonito também. Mas na prática, ele quer saber princípios. Que princípios são esses? O princípio do enfoque biológico, holístico, democrático e participativo na educação ambiental. O enfoque biológico é para chamar a atenção para a natureza. O enfoque holístico é para estabelecer a relação de simbiose entre o homem e o meio. O enfoque democrático é para quê? É para dar voz a todos, homens, mulheres, negros, brancos, respeitar as suas individualidades, né? Os grupos LGBTQIA+, os quilombolas, né? Os indígenas, os ribeirinhos, e participativo, não só observando essas diferenças
de gênero, raça, classe, etc., mas dando voz, participação de todo mundo. São princípios básicos da educação ambiental. Beleza? Muito bonita essa questão aí, mas é uma questão conceitual. Quem não estava ligado no conceito, eu acho que dificilmente mataria. Beleza? Obrigado. Boa prova. A gente não consegue contemplar todos os assuntos aqui. Eu espero que você passe nesse concurso, que você arrebente a boca do balão. Você estudou, você lutou para isso. Já vem, com certeza, aí há algum tempo, há um bom tempo já, batalhando para essas provas. E espero que vocês tenham sucesso, tá? E a gente continua junto aqui no RomaFlix para outros concursos também, na área do magistério. Agradecendo mais uma vez em meu nome aqui, em nome da RomaFlix, tá? Sou Flamarion de Geografia. Muito obrigado, uma boa prova para vocês, tá? Torcendo muito aí, vai na fé, vai dar certo. Valeu, obrigado, até a próxima. Fui!